ao programa Deus à Porta. Eu sou o pastor Fernando Silva e gostaria de orar consigo neste momento. Querido Pai, no nome de Jesus eu oro por todos estes meus queridos telespectadores. Oro, Senhor, para que o Teu poder se manifeste nas suas vidas, trazendo ânimo, trazendo vitória, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus. Abençoa este tempo em que vamos estar ao redor da Tua Palavra para que nós possamos aprender aquilo que são os princípios fundamentais do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos a estudar sobre a autoridade espiritual e hoje eu vou falar sobre a fonte da autoridade, de toda a autoridade. Neste caso, nós vamos começar por ler algumas passagens da Escritura. Primeiro, vamos ler em São João, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E depois vamos ler Hebreus, capítulo 1, também versículos 1 a 3. Diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Estamos a falar, portanto, de Jesus Cristo, não é? Portanto, diz aqui que Ele tem todo o poder, Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Portanto, Deus é a fonte de toda a autoridade. Ele é quem tem todo o poder no céu e na terra. Ele é omnipotente. Quer dizer que Ele tem todo o poder. Gostaria de ler agora em Romanos capítulo 13, os primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e traz louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não terás de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre as autoridades e sobre o facto de que as autoridades emanam de Deus. Diz que não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, Deus é, como nós começámos este programa, Ele é o autor, Ele é a base portanto, da autoridade. Não há autoridade na terra legítima que não emane de Deus. Portanto, Ele é o Senhor da autoridade, a fonte da autoridade. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, há uma outra passagem em que Paulo também afirma este princípio. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, diz assim:
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Portanto, Deus Pai é a fonte da autoridade, Ele é o cabeça de todos. Em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22, nós temos mais, portanto, Efésios capítulo 1, 19 a 22 diz, aliás, desde o versículo 17 diz, para que o Deus do nosso Pai, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Portanto, mais uma vez, nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele foi posto como cabeça, tendo todo o domínio sobre todo o principado, poder e autoridade, não é? Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem, de facto, o poder. E poder que vem da legitimidade que ele tem com o Senhor. Como nós já lemos noutras passagens, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus afirmou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai, ensinando, batizando, portanto, todas as nações. É isso que o Senhor Jesus mandou fazer. Mas porquê? Porque Ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade. Deus tem autoridade toda. E dele emana a autoridade para nós podermos fluir nela. A palavra de Deus também é uma fonte de autoridade. Ou seja, porquê? Porque esta é a palavra sagrada que saiu da boca de Deus. Nós temos uma passagem em Salmos, o Salmo 138, versículos 1 e 2, diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Portanto, a palavra de Deus é uma palavra com autoridade. Deus faz-se representar através da sua palavra. Quando nós, como crentes, descobrimos que há poder na palavra de Deus, então nós passamos a experimentar coisas maravilhosas. Há uma coisa interessante que tem acontecido ao longo dos meus anos de ministério. Muitas vezes nós temos lidado com pessoas que nitidamente têm problemas de demónios, enfim, não necessariamente por possessão demoníaca, mas por opressão. E é interessante que, na medida que a pessoa vai assistindo às nossas reuniões, vai assistindo, portanto, a ouvir a palavra de Deus ser pregada, passado alguns meses nós começamos a ver o rosto da pessoa a começar cada vez mais a brilhar e a pessoa a sentir-se e a ficar cada vez melhor. No início, quando nós pregamos, há enfim, manifestações de demónios que o pregador, como está à frente das pessoas, nota. As pessoas têm uma tendência, por exemplo, para bocejar. E há certas pessoas que passam quase todo o tempo de pregação a bocejar. Ou a contorcer-se no banco. Portanto, enfim, a sentirem-se mal com aquilo que estão a ouvir. Mas, na medida em que nós vamos pregando, domingo após domingo, e a pessoa está exposta à palavra de Deus. A palavra de Deus
tem uma influência sobre esses demónios e a pessoa começa a sentir-se cada vez mais leve, mais liberta e quando sai da igreja já sai, enfim, animado, contente, deixa de bocejar, deixa de contorcer-se no banco, tem reações naturais, começa a ser expansivo e alegre à medida que a palavra de Deus está a ser pregada. Porquê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus tem o poder de transformar as situações. Esta palavra não é uma palavra meramente humana, é uma palavra de Deus. É uma palavra que tem a capacidade para tocar nos corações e transformar as vidas. Como diz a palavra de Deus, enviou a sua palavra e nos sarou. Quer dizer que o Senhor, quando envia a sua palavra não volta para trás vazia. Tem poder, tem autoridade. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tivemos um caso, enfim, à frente da nossa casa, havia ali uma chabina, uma taberna, que, enfim, as pessoas embriagavam-se e espancavam-se uns aos outros, e havia tiroteios, eventualmente algumas pessoas foram mortas várias vezes. Uma situação que trouxe tanta preocupação que a determinada altura, durante 3 semanas, eu e a minha família tivemos que dormir na sala, no chão ou num sofá, porque com medo de balas perdidas, porque todas as noites era a mesma coisa. E, enfim, aquele estado de insegurança foi tal que, a determinada altura, eu percebendo que o foco do problema, a razão do problema, era aquela taberna, a determinada altura eu comecei a orar. E Deus colocou no meu coração que eu devia ir lá fora e ordenar, apontando para aquele negócio, ordenar que aqueles demónios que estavam por detrás daquela situação, que trazia contenda, que trazia problemas a todas as pessoas, meus vizinhos, que eu devia ordenar esses demónios para irem embora dali, no nome de Jesus. E eu fiz isso. Eu fui lá e eu lembro-me nitidamente que, no momento, eu disse, em nome de Jesus, eu te ordeno um negócio que ou mudas, ou no prazo de uma semana, eu te ordeno que feches as portas, em nome de Jesus. Porque os vizinhos não têm que estar a aturar este tipo de coisa. E há demónios por trás. Eu ordeno esses demónios que estão por detrás, que saiam no nome de Jesus. O interessante foi que, passado uma semana, aquele negócio fechou. Incrivelmente, todas as pessoas, enfim, aplaudiram, as pessoas ficaram super contentes, todos os vizinhos, porque o negócio simplesmente fechou. Eu próprio nem entendi bem o que é que se passou, mas o facto é que fechou, esteve 6 meses fechado. Bem, reabriu e passado talvez mais 1 ano e meio, 2 anos, aconteceu uma situação, mais uma vez, semelhante. Neste caso, já passava de uma semana, quase 2 semanas, em que aquela situação continuava, tiroteios todas as noites, nós a dormimos no chão, na sala, de uma forma tão desconfortável, com medo de uma bala perdida, os vizinhos todos também muito preocupados, chamando a polícia não aparecendo, ou aparecendo quando já tudo tinha passado, uma situação muito, muito desagradável. Mas eu, lembrando-me do que eu tinha feito antes, eu voltei a ir lá fora, apontei o meu dedo para aquele negócio, para aquela taberna, e ordenei em nome de Jesus, dizendo que eu lhe dava um prazo de uma semana, ou mudava, ou fechava em nome de Jesus. Bem, o que aconteceu foi que voltou a fechar. Passado uma semana estava fechado. E isto fez-me ficar com o coração muito pequenino, muito humilde diante de Deus, por perceber que Deus é um Deus que honra a sua palavra na nossa boca. E Deus conhece realmente a nossa sinceridade, a nossa honestidade, o nosso andar com Deus. E sabe que andar com Deus na vida não é nem andar atrás dele, nem andar à frente dele. É andar ao lado dele, à passada dele, fazendo a vontade dele, seguindo para onde ele quer que nós vamos. E quando nós temos este tipo de atitude, então coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas. Nós passamos a ver que, afinal, há poder no nome de Jesus. Eu não desejo mal a ninguém. De facto, eu não proferi essas palavras como uma maldição em relação aos donos desse negócio, longe de mim. Mas em relação aos demónios por detrás daquilo, que estavam a causar muitos problemas. E sabe, existe, de facto, um poder extraordinário na Igreja do Senhor Jesus.
Deixe-me dizer-lhe, deixe-me explicar-lhe de onde é que esta palavra igreja deriva. A palavra igreja não é uma palavra que começou nos círculos cristãos. De facto, a palavra igreja era uma palavra utilizada muitas centenas de anos antes de Jesus vir à Terra. Era usada pelos gregos nas cidades-estado e a palavra era um conjunto de duas palavras. A palavra ecclésia, que significava literalmente os chamados de fora. Os chamados de fora para serem o parlamento da região. Neste caso, da cidade-estado. A igreja era, de facto, o parlamento, onde os cidadãos tinham o direito de votar o que é que iria acontecer. Votavam, portanto, as leis de uma certa região, de um certo estado. E, portanto, influenciavam o dia-a-dia de toda a gente com a sua decisão. E Jesus utilizou essa palavra e ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo não é meramente uma instituição. Também é uma instituição. Sem dúvida, eu como pastor, sou o pastor-presidente de uma instituição. Perante as autoridades civis aqui na Terra, eu, enfim, sou o responsável, sou a pessoa que dá a cara pela instituição a que presido, que é a New Song Ministries, em Benoni, na África do Sul. Mas eu sou muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é, sem dúvida, uma entidade espiritual, onde os seus membros, juntos, determinam o que vai acontecer em toda aquela região. E isso é o que nós, como igreja, temos que ser. Ou seja, nós temos que ser uma igreja que é, sem dúvida, uma manifestação do governo de Deus na Terra. Temos que ter legitimidade e autoridade espiritual para marcar as vidas das pessoas à nossa volta, para marcar os negócios, para marcar a segurança, para marcar aquilo que se passa ao nosso redor, na sociedade. E é assim que a igreja deve existir. A igreja tem que ser, sem dúvida, uma comunidade de santos, uma comunidade de homens e de mulheres de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que, por causa da sua associação corporativa, se colocam espiritualmente acima das hostes espirituais da maldade, acima dos principados, das potestades, em regiões espirituais muito acima, como a Bíblia diz, sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Portanto, é esta dimensão em que nós somos chamados como igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos povo que tem autoridade corporativa para marcar, para influenciar, para alterar o que se passa à nossa volta. Foi isto que aconteceu desde os dias primórdios da igreja. A igreja era sempre uma igreja interventiva, uma igreja que espiritualmente marcava os ares, que não descansou enquanto não apanhou o poder e influenciou todas as sociedades, na altura, sociedades mais modernas e desenvolvidas do mundo grego e do mundo, particularmente o mundo romano. Portanto, é essa autoridade, esse tipo de igreja que Deus está a levantar e Deus está a restaurar. Pessoas lavadas com o sangue de Jesus, que sabem que estão lavadas, que sabem que têm o seu nome escrito no livro da vida. Pessoas que sabem o seu papel, o seu lugar na igreja de Jesus e que se unem a outras pessoas que têm o mesmo coração e que, como igreja local, se manifestam nos ares, se manifestam nas dimensões espirituais, de uma forma espiritual. São igrejas, comunidades que oram a Deus, comunidades que gastam tempo a buscar o Senhor, comunidades que se entregam ao estudo da palavra de Deus, para entenderem os princípios de Deus, para entenderem o que é que o Senhor pretende fazer para a nossa vida, para a nossa geração. Sabe que a Bíblia diz lá em Amós, que o Senhor jamais fará coisa alguma sem o anunciar aos seus servos, os profetas. Quer dizer que a igreja tem que ser uma igreja profética,
uma igreja que realmente consegue entender o palpitar do coração de Deus, consegue entender qual é realmente a vontade de Deus para a comunidade onde estão inseridos e para o mundo que os rodeia. E, portanto, passam a ser cutilantes, passam a ser liderantes, porque desenvolvem atividades, desenvolvem áreas espirituais sérias, conducentes a um avivamento na terra, a um avivamento na sua terra e na sua particular situação comunitária. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Uma autoridade que emana de Deus, uma autoridade que está, sem dúvida, encarnada portanto, nos membros da igreja local, que de uma forma corpórea se levantam para servir a Deus. Bendito seja o Senhor. Então, há poder na palavra de Deus. Há uma outra passagem nas Escrituras que eu gostaria de ler agora, que é em Marcos capítulo 11. Em São Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, que diz o seguinte. A 24, aliás, diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Nesta passagem, o Senhor Jesus, ele está a mostrar aqui o princípio da autoridade e do poder da palavra. Neste caso, há aqui uma coisa que deve ser dita. Sem dúvida que Deus não está aqui a falar para nós usarmos o nome de Deus em vão. Muitas vezes há pessoas que, enfim, de uma forma de vanglória, usam o nome de Jesus pensando que basta usar o nome de Jesus e qualquer coisa acontece. Bem, não basta isso. De facto, Jesus explicou-nos como é que funciona. Ele disse: eu de mim mesmo não faço nada, mas o que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Ou seja, o ministério de Jesus foi sempre, absolutamente, em obediência a ordens específicas de Deus. E é assim que tem que acontecer também nas nossas vidas. Quando nós usamos o nome de Jesus, temos que usá-lo, mas guiados espiritualmente, guiados pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, para, de uma maneira sábia, fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade pessoal. Então, usar o nome de Jesus não é para nós nos, enfim, manifestarmos como sendo os grandes da festa, como nós somos os poderosos. Não, não. Não vai funcionar. O nome de Jesus só pode ser utilizado quando nós entendemos a vontade de Deus para a situação. E quando nós entendemos no coração, e aí sim usamos o nome de Jesus, sem dúvida, então nós experimentamos o poder de Deus, experimentamos a bênção, experimentamos vitória, experimentamos coisas maravilhosas, experimentamos o que diz em Marcos, capítulo 16, os sinais que se seguem, sinais que seguem os crentes, sinais que seguem os homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender, por exemplo, em Marcos, para nós terminarmos, em Marcos no capítulo 11, versículo 3, mostra como é que nós alcançamos essa autoridade. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, pela fé entendemos. É pela fé que nós apreendemos, que nós entendemos as coisas de Deus. Sem fé genuína, nós não podemos nunca entender. Mas a Bíblia diz também em Romanos capítulo 10, versículo 17, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer que eu entendo as coisas de Deus pela fé, mas a fé vem por eu entender a palavra de Deus. Então, eu tenho que estudar a palavra de Deus, tenho que perceber o que é que Deus diz na sua palavra, e isso vai
produzir fé dentro de mim, fé que depois eu posso usar para entender as coisas de Deus. Então, nós temos que dar muita importância à palavra do Senhor. Nós vamos terminar por aqui pedindo a Deus que Deus lhe ajude a você entender cada vez mais a sua palavra, a você perceber que você é especial, que você tem realmente a autoridade de Deus para usar o nome de Jesus, para ir proclamando a sua bendita palavra, ungido pelo Espírito Santo. E os sinais vão se seguir na sua vida, como Ele prometeu. Até a próxima. Deus ricamente abençoe. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar